resetei tudo e falei, cara, agora é o caminho novo. E onde surgiu a Avance Motors, onde nós começamos com uma empresa com 5 funcionários, né? 5 colaboradores. Hoje nós somos um grupo, porque estamos abrindo a segunda. Nesse exato dia hoje, a Avance Premium está aí inaugurada. E hoje somos em 16, 17 colaboradores. E nós dobramos de tamanho em um ano. Vamos encarar esse desafio. E claro, né? Não posso esquecer da mudança do físico para o digital. Porque até então, vendia muito físico. Muito. A gente atacava a internet, mas nem tanto. Depois da pandemia, online, Instagram toda hora. Tem aquele entusiasmo, né? Porque definição de entusiasmo é a força que vem de dentro. E aquele entusiasmo que eu tinha perdido pelos problemas, eu tive que recuperar rapidão. Mas eu vi que a visão que eu tinha do mundo era sempre nas coisas visíveis e materiais. Sim. Então, para mim, era o quê? Era resultado que reverbera no financeiro, que reverbera no material. Você mostrar pro mundo. Sempre buscando. E depois que eu passei por essa fase, que foi o fundo do poço, foi quando eu vi que o que a gente tem de valor é o invisível. Quando Jesus estava no deserto, foi o Espírito Santo que levou ele lá, para ser tentado pelo diabo. Então, o deserto que você tá é a oportunidade que você tem de florescer. Pega esse gancho. A base de tudo é você se desenvolver para depois desenvolver algo. Então, você que quer empreender, você que tem esse sonho, mas tem medo, se prepara. Porque como um lutador se prepara para uma luta, como um maratonista se prepara para uma maratona, você tem que se preparar para o mundo externo, se preparar para suas ideias serem colocadas em prática. Então, se desenvolva. Você sabia que apenas 5% da população brasileira domina o idioma inglês nível avançado fluente? E são esses 5% que dominam o mercado de trabalho. São os profissionais mais renomados, que têm autoridade em suas carreiras, são os que mais recebem oportunidades, são os que mais são reconhecidos profissionalmente e financeiramente. E você, sabendo de toda essa informação, por que você ainda não tomou a decisão de aprender essa ferramenta que vai desenvolver a sua vida? A Newcastle Idiomas é a escola de inglês que oferece a maior carga horária de aula do Brasil. É a escola de inglês mais bem avaliada do Google. E a escola de inglês, a única que tem 2 certificados internacionais, curso completo em 18 meses, horários de aulas flexíveis, o aluno ele é avaliado individualmente a cada aula, desde o início conversação, o inglês britânico e americano, e a escola de inglês que te oferece tudo isso por um valor acessível. Não perca mais tempo, venha conhecer a Newcastle Idiomas, porque aqui eu lhe garanto, você vai aprender a falar o inglês fluentemente em tempo recorde. Fala galera, vem chegando aqui para mais um episódio do Podcastle TV. E aí, Medina? Hoje o podcast promete. Já curte, comenta, compartilha, manda para aquele teu amigo empreendedor. Hoje vai ter vários insights, hein, Gu? Vários insights. Hoje não é apenas um episódio, é uma aula de empreendedorismo, liderança, vendas, tudo que envolve a raiz do empreendedorismo, do empreendedor, Medina. Persistência, garra. Exatamente, o comportamento mental, psicológico, que muitas vezes o empreendedor enfrenta cada batalha em silêncio, meu irmão. E esse o convidado de hoje, ele é um cara muito especial, porque ele vive isso, mas vive assim na linha de frente, Medina. Raiz. Cara que é protagonista da própria vida, um cara que não fica só com as ideias mirabolantes. Eu tive um bate-papo com ele e é o cara da ação, assim, que transforma o ambiente, constrói resultados. Convidado de hoje é um parceiro, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Opa, obrigado. Tô até emocionado aqui, Samuca. Até derrubou o microfone. Rodrigo Trevisan, meu parceiro, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês para gravar esse episódio. Vambora. Vamos embora, Rodrigão? Bora, let's go.
Rodrigão, você é um cara aí que, para mim, é uma das referências que eu tenho aí no meu ciclo, que vive mesmo uma vida com propósito, com valor. Nós tivemos tomando um café uns dias atrás e a forma que você compartilhou, a visão que você tem com a sua equipe, o propósito que você tem dentro da sua empresa em transformar vidas, me motivou muito, assim, te ouvir. Então não foi um bate-papo, para mim ali foi uma aula e é muito legal quando a gente é edificado nessas conversas, quando a gente está sentado com pessoas que a gente sempre está aprendendo algo. Então gostaria de iniciar do zero mesmo, Rodrigão. Do zero. Como que começou a sua jornada assim no mundo dos carros? Você é um grande empresário aqui da nossa cidade, está inaugurando hoje a segunda loja de carro, isso aí, que vai ser carros premium. Carro mais premiums. Top demais. Bom, primeiramente agradecer pelo convite. Faço também das suas palavras as minhas. Você também é um motivo de inspiração para mim pela sua história, como a gente se conhece há muitos anos. E aquele bate-papo foi, enriquecedor para ambos os lados. A minha história começa de um exemplo de pai, que é um pai empreendedor, um pai que sempre batalhou, que sempre correu atrás. Quando ele veio para cá, ele era garçom, aos 18 anos, né? Veio do Sul. E eu já convivia com aquilo. Eu falei, pô, eu tenho que ser assim também. Eu tenho que ser um cara desenrolado, um cara que corre atrás dos meus objetivos. Com 13 ou 14 anos, eu comecei a vender já na empresa do meu pai. Meu pai tinha uma empresa de carro e tal. E aí eu comecei a me apaixonar por pessoas, por vendas, por empreendedorismo. Só que aquela história, né? A gente sempre precisa de mais alguma coisa. Então, na época, eu tinha uma habilidade na parte comercial, em vendas, uma habilidade em, tipo assim, não convencer pessoas, porque eu acho que a gente não convence ninguém, né? A gente tá aqui para suprir as necessidades de alguém. Eu já tinha essa habilidade enraizada em mim. O que faltava, talvez, era a estrutura. E a minha história se resume a um cara que sempre se dedicou, sempre trabalhou, correu atrás, ganhou muito dinheiro, só que aí veio a queda. A queda aconteceu por falta de conhecimento. Então eu era um bom atacante, vamos dizer assim, mas eu não sabia defender. O meu time não defendia, só atacava. Quando teve esse episódio na minha vida, em 2016, onde a gente quebrou a empresa familiar, tivemos problemas familiares em casa também, depressão, minha mãe teve câncer, foi uma coisa muito difícil da gente lidar. E ali eu tinha meus 26 anos, não sabia nem... Sabe quando você não tá nem nos 30, né? Pra ser mais sábio, mais maduro e também não é mais moleque. Você fala, o que eu vou fazer da minha vida? Foi onde eu falei, cara, não é o fim. Sempre fui muito cristão, sempre fui na igreja. E naquele momento que eu busquei a Deus, Deus mandou uma palavra na minha vida, onde ele falou assim, a porta que ele vai fechar, ninguém vai abrir. Aqui ele vai abrir, ninguém vai fechar. E naquele momento eu entendi que era comigo. Aí eu falei, não é o fim. A empresa tá quebrando, a família tá desmoronada, mas eu tô com saúde, tenho 26 anos, por que não? Aí eu comecei. Ler, 3, 4 livros por semana, às vezes, livro mais rápido, livro mais... Tudo de desenvolvimento pessoal mesmo. Certo. E aí eu comecei a pegar insights, comecei a pegar exemplos, eu falei, não é o fim. Tem mais uma estrada aí pela frente. E tudo começou a mudar. Foi onde eu decidi abrir uma outra empresa. Foi onde eu comecei um novo trabalho, pegando tudo que estava de errado, tudo que eu que eu falei, cara, isso aqui não funciona, isso funciona. E foi onde eu comecei a desenvolver a minha base. Mas o grande segredo, para mim, tá? O grande segredo de tudo isso é que a gente pensa assim, eu tenho que desenvolver, eu tenho que fazer, eu tenho que tal. Calma aí. Qual que é o pontapé inicial? Você. Você é o pontapé inicial. Se você não se desenvolver, como é que você vai desenvolver alguém? Aí eu falei, eu posso ser muito bom comercialmente, mas será que eu sou bom como líder? Será que eu sou um bom gestor? Será que eu entendo muito de finanças? E eu não entendi. Então é aí que você tem que ter a sua humildade para descer. Para entender que, cara, calma aí, respira, você é bom nisso, mas em todo o resto você não é bom. Vai se desenvolver, vai melhorar. E foi onde eu tomei a iniciativa de falar, cara, eu não vou parar. Eu vou buscar conhecimento até o último dia da minha vida. Até porque eu acho que a gente acha às vezes que sabe muita coisa e no final não sabe nada. E foi onde eu comecei minha trajetória nova,
resetei tudo e falei, cara, agora é o caminho novo. E onde surgiu a Avance Motors, onde nós começamos com uma empresa com 5 funcionários, né? 5 colaboradores. Hoje nós somos um grupo, porque estamos abrindo a segunda. Nesse exato dia hoje, a Avance Premium está aí inaugurada. E hoje somos em 16, 17 colaboradores. E nós dobramos de tamanho em um ano. Porque aí, é aquela história, né? Já vamos chegar lá. Mas o começo, ele foi bom. Mas tudo na vida depende da nossa percepção. Eu estava indo bem, só que eu cheguei num ponto que eu estagnei. E aí foi a segunda parte da minha vida. O começo foi ok. E agora? Para onde eu vou? Estou estagnado. E eu comecei com novas estratégias, novos conhecimentos, novas ferramentas, aonde eu fiz a Avance Motors dobrar de tamanho em um ano. Nós saímos de 50 carros no estoque para 100 carros no estoque, saímos de 30 vendas para 60 vendas, 60 e poucas vendas no mês, em apenas um ano, mudando toda a cultura e toda a metodologia da empresa. E aí, Medina, forte, então, hein? em 2016, vocês passam por esse processo. Uhum. E quando que nasce efetivamente a tua empresa? Em que ano que foi isso? Minha empresa nasceu em 2018. Logo depois vem uma... Eu posso dizer que assim, eu passei 2 anos ali me preparando para fechar a empresa anterior, sim, aceitando a derrota, aceitando o meu fracasso, só que sabendo que não era a linha final. Certo. E aí a gente passa por uma pandemia, você ainda estava passa no por uma começo pandemia, da empresa. Como foi isso? Eu tenho uma história muito legal dessa pandemia aí, que vocês vão entender o que é a vida do empresário no risco. 2020 veio a pandemia, a loja fechou, eu tive que demitir um funcionário apenas, mantive o resto da equipe. E eu pensei, bom, o mundo tá acabando, né? A gente achou que ia ser o apocalipse. O que vai ser da gente? Vamos lá. A empresa tá fechada, era o começo da empresa, não era assim, tinha 2 anos de empresa, exatamente 2 anos de empresa. Ou seja, não desenvolvi tanto assim, já tinha um corpo, já tava ali legal. Aí eu pensei, bom, o que tá acontecendo no mundo? O espelho vem da onde? Europa, Estados Unidos, China. Comecei a pesquisar e vi que a galera tava comprando carro. Aí eu pensei, por quê? Quem tá comprando carro no meio de uma pandemia? Qual o motivo? Não pode nem sair de casa. Por que você vai trocar de carro? Pra quê? Comecei a pesquisar e vi que as pessoas estavam com medo de levar o pai no médico, alguém da família, e pegar um transporte público. Porque na Europa, transporte público é top. Aqui que é ruim. E aí eu comecei a entender. A China vendendo mais carros, aumentou acho que 60% a venda de carros. Estados Unidos, não sei quantos por cento. Eu falei, peraí, carro vai vender. O que eu fiz? Olha que loucura. Loja fechada, conta zerada, né? Porque não estava entrando caixa, não tinha fluxo. O cara da concessionária me ligando, falando assim, cara, eu preciso vender carro, eu preciso passar carro para frente. Eu falei, tá, mas me fala aí. Vem aqui, escolhe, manda oferta e vambora. Liguei para minha gerente do banco, falei, preciso de uma conta garantida. Na época que o dinheiro valia mais, ela me liberou acho que 200 ou 250 mil lá de conta garantida. Eu falei, vou torrar tudo lá na concessionária. Abri a porta da concessionária com o gerente, parecia The Walking Dead o negócio, sabe? Não tinha ninguém, né? Eu falei, cara, que isso, velho? Fantasma, né, o negócio. Olhei os carros, coloquei numa prancheta, mandei as ofertas, fechei valor com ele. Trouxe os carros para a loja, acho que eram 9 carros, mais ou menos. E todo mundo falou, você é maluco. O que você está trazendo o carro com a sua loja fechada? Para quem que você vai vender? Eu falei, calma. Se tudo der errado, já deu. A gente já vai morrer, todo mundo. Então, assim... Sim. O que vai mudar eu fazer uma dívida, eu colocar mais carro? Nada. Vai dar tudo errado mesmo. Coloquei os carros lá. Começou a vender carro que nem água. Em maio, eu vendi todos os carros que eu comprei em abril com a porta fechada. O movimento de compra e venda de carro subiu muito. O movimento também de quem queria reformar a casa. Então o cara tem dinheiro guardado, ele vai fazer o quê? Ele vai pra Disney? Não dá. Ele vai viajar? Ele vai? Não vai. O que ele faz? Reforma a casa dele pra ele ficar lá. Ou realiza o tão sonhado carro. Porque tem gente que fala assim, meu carro aqui de 50 mil tá bom, por que eu vou comprar um de 100? Quando vem a pandemia, o cara fala, tô com dinheiro no banco, vou morrer, deixa eu realizar meu sonho, ele vai lá e compra o carro. E eu percebi esse movimento, e aí o negócio decolou. A gente começou a vender mais carro do que nos meses anteriores. Então essa foi a minha história da pandemia, foi uma história de vitória, de risco,
De assim, vamos encarar esse desafio. E claro, né? Não posso esquecer da mudança do físico pro digital. Porque até então, vendia muito físico. Muito, muito, muito. A gente atacava a internet, mas nem tanto. Depois da pandemia, online, Instagram toda hora. Estratégias de tráfego, mudou tudo. A estrutura da empresa teve que se atualizar. Então, a dinâmica, a gente atualizou para online e conseguiu ter mais uma aba de vendas que a gente não tinha anteriormente. Rodrigo, e como que foi esse processo de você vender essa ideia para a tua equipe? Como você falou, cenário terrível, né, de morte e tal. Porque você viu o cenário global, você entendia o que você tinha estudado. Como que foi para você fazer com que as pessoas entendessem a sua mentalidade para de fato ter esse acreditar na minha loucura. Porque realmente você chegou vendendo uma ideia. Como que era esse trato com a equipe? Olha, a equipe estava muito assustada. Tava todo mundo muito assustado, com medo não só de perder o emprego, de não ter o que comer, também dos entes queridos falecerem, né? Virem a óbito. E até nós mesmos também estávamos com medo de partir. Então, assim, a ideia foi o quê? Gente, o que a gente tem a perder agora nesse momento? Nada. Vambora. Eles compraram a ideia, vambora e acabou. A equipe é assim. A equipe, quando é unida, eles não ficam questionando muito. Eles só entendem a ideia e seguem. Porque eu acho assim, uma equipe... A primeira coisa, a premissa é confiar no líder. Sim. A equipe que não confia no capitão do barco, o barco afunda. Sim, sim. Como eles confiavam em mim, eles compraram a ideia numa boa. E eu diria também que, vamos tirar o ego de lado. Talvez era a única alternativa no momento. Então, vamos embora. Vamos arriscar. Não tinha plano B para ninguém. Não tinha. Só o plano A. Não, trazendo esses insights... Ó, galera, até para você aqui que está nos assistindo... Já pega aí, ó, papel, uma caneta e faz as anotações, porque o Rodrigão ele já trouxe só nesses minutos iniciais de bate-papo alguns insights muito importantes. Você falou duas frases aqui que eu gostei muito, assim, que não é só sobre empreendedorismo, acredito que seja para a vida. A primeira, aceitar a derrota, porque muitas vezes eu já presenciei ao longo da vida, vou tirar até essa visão empresarial em liderança de equipes, mas muitas pessoas, quando ela não aceita a derrota, ela se torna escrava daquela situação que aconteceu na vida dela. E aí o tempo passa para todo mundo. Hoje a gente fala da pandemia, que graças a Deus está no passado, e eu vi muitas pessoas que mataram todos os seus sonhos de vida por causa de derrotas que teve em determinado período. E você aceitar a derrota para você abrir espaço no seu coração, para ter esse renovo na sua vida, é fundamental. Então, para mim, isso é um insight muito importante que você trouxe, que é para aplicar no empreendedorismo, na sua profissão como CLT, como autônomo, mas principalmente na vida. E outra coisa que eu acho que daí, por isso que o empreendedor é chamado de louco. Porque muitas vezes você tem uma ideia num cenário de caos, igual você teve aí na pandemia, onde o cara levanta um dinheiro no banco, com a loja fechada, queima em estoque, e com certeza ouviu muito isso. Cara, você é louco, e se der errado, não sei o quê. Na gíria do Brasil, eu meti o louco, né? Na gíria da rua, eu meti o louco. O cara tá com os parafusos sortos. Mas é aquela reflexão. Se der errado, o cenário é de morte que a gente que já estava enraizado na mente, principalmente naquele momento. Mas e se der certo? Bom, eu acho que, pegando o gancho do fracasso, eu compreendo que muita gente não aceita o fracasso. Isso é muito doloroso. Porque eu conheço pessoas que já fracassaram. Aliás, eu não conheço ninguém que nunca fracassou. Eu não conheço ninguém. Se você conhecer, olha... Inclusive, se você conhecer, traz aqui que a gente vai ensinar o que é o... Não, tem que ensinar o que é fracasso. Traz aqui, não é possível que só a gente que apanhou. Não tem como, cara. Eu acho assim, todo mundo já fracassou. Só que quem consegue o sucesso são pessoas que sim, aceitaram o fracasso, aprenderam com ele e passaram essa etapa. Ah, mas é doloroso? É depressivo às vezes? Sim. Nem todo mundo tem a força mental para isso. E eu entendo que tem pessoas que precisam muito de ajuda. Ajuda psicológica, ajuda médica. Isso faz parte do game, tá? Sim, eu sou um cara que defendo muito, muito a terapia. Eu faço terapia desde 2020.
Certo. E eu me apaixonei pela psicologia. Porque eu entendo que a maioria das nossas dificuldades está na mente. Não é nos nossos princípios só. Não é na nossa cultura, não é no nosso ensino. Tá na mente. A mente, ela bloqueia muitas coisas. Então, eu sou fã de quem se cuida, de quem cuida da mente. E eu acredito que quem consegue romper essa barreira, aceitar o fracasso mais rápido, sai na frente, que foi o meu caso. Eu fiquei um tempo ali no limbo. Faz parte, gente. Sim, sim. Desce lá no limbo, fica lá nele. Vive a derrota. Vive a derrota, cara. Se sente mal mesmo. Faz parte. Não acha que você vai sair do limbo em um dia. Mas a questão é, saia. Lute para sair. Sim. Lute. Pega as armas que você tem. Acredito muito na parte espiritual também. Então, acredito que quem tá com a parte espiritual um dia, ele não fica muito tempo lá. Ele aceita, ele entende que os planos de Deus para ele são maiores do que os dele. Então, a minha mentalidade é essa. Agora, falando do risco, eu acho assim, todo mundo corre risco. CLT é empreendedor. Tem pessoas que entendem, não, mas eu sou CLT, eu vou ficar lá e eu tenho 13º, eu tenho férias. Quem te garante? Um dia você tá lá, um dia você não tá mais. Sim, todo mundo é substituível. Inclusive nós, empreendedores. Falo para o meu time isso, eu falo, olha, vocês podem gostar de mim, podem confiar, mas eu sou muito substituível. Um dia pode ser que eu não esteja mais aqui. Um dia pode ser que eu não seja o líder de vocês. E tá tudo bem. Então, se desenvolve aí. Melhora aí. Porque vocês têm que ficar independentes. Vocês têm que ser independentes da minha liderança, independente da minha pessoa. Sim. Então, eu acredito nessa pegada de você ser substituível. Então, por isso que nós devemos sempre se desenvolver para não depender de ninguém. 2 pontos aqui que você falou, e eu acho interessante você falar sobre a mentalidade, porque você comentou sobre um período de depressão e uma fase de saúde da sua mãe. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais como que foi para você viver esse momento e até tornar você uma pessoa que ama a parte da terapia. Eu queria que você explorasse um pouco mais com a sua visão. Olha, a parte da terapia veio depois, tá? Da minha mãe veio em 2016. Então, assim, foi um baque, porque eu nunca tive ninguém na família, assim, tão próximo, novo, doente, né? Os meus avós, só tinha perdido uma avó já nessa época. E então, assim, eu falei, pô, será que a minha mãe vai ter o câncer, ela vai morrer? Fiquei pensando nisso, né? Então, foi muito difícil, porque eu via meu pai não muito legal da cabeça, o meu irmão também não se desviando muito dos problemas. Pô, beleza, cada um tem sua válvula de escape. E a minha mãe doente. Eu falei, pô, se eu também me desviar, e aí, o que vai acontecer? Eu tenho que ficar firme, eu tenho que ficar forte. Eu era o mais novo da família. Mas por eu ser o mais novo, não quer dizer que as pessoas têm que me pegar no colo. Quem tem a cabeça de vitimista, que acha que alguém deve algo, que acha que tem que ser cuidado, essa pessoa já está atrasada. A minha cabeça nunca foi de vitimista. Minha cabeça foi o quê? Tô aqui, o desafio é meu, Deus quis assim, vambora. Porque se eu ficar agora, não, porque meus pais são mais velhos, porque então meu irmão que é mais velho que eu, ele tem que cuidar da família, não sou eu. Ele tem que cuidar de mim também. Imagina. Isso é papel de derrotado. Aí você assumiu a derrota e abraçou ela e ficou com ela. Então a minha pegada é, beleza, já deu ruim. O mundo tá um caos. Tá tudo dando errado. Minha mãe tá com câncer. O que eu posso fazer? Eu sempre penso assim, qualquer problema na minha vida é uma técnica minha. Eu falo assim, tá. Depois de ter ficado nervoso, né? Que a Ariana aqui sabe que é nervoso. A Ariana já quer. Aí você respira, você fala assim, beleza, já aconteceu. O que eu posso fazer para mudar isso? Aí você começa a colocar a cabeça para trabalhar. Aí vem ferramentas, aí vem recursos. E aí vem aquela força que você não achava que tinha. Vem aquele entusiasmo, né? Porque definição de entusiasmo é a força que vem de dentro. E aquele entusiasmo que eu tinha perdido pelos problemas, eu tive que recuperar rapidão. Tava já aqui, na beira do precipício. Eu falei, se eu não recuperar aqui, eu caio. Então eu tive que ser forte, encarar esse processo, acreditar na palavra de Deus, porque aquela palavra, ela falou comigo. Sim. Então, quem tá ouvindo aí, não sei a sua crença, né? Não sei o que você acredita, mas se fortaleça espiritualmente, porque isso faz toda a diferença. E para mim, fez a diferença. E aí, é aquele processo de construção. Aí é aquele momento que é você
com você mesmo. Por quê? Uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, tudo que você tem é emprestado. Seu pai, sua mãe, seu filho, Como assim emprestado? Tudo é de Deus. É emprestado, não é seu. A hora que ele quiser, ele vem e tira. Verdade. E acabou. E aí? Quem é você sem essas pessoas? No final de tudo, sempre é você com você mesmo. Na cama de hospital, quando você tá lá morrendo, quem que vai estar lá do seu lado? Ah, alguém pode visitar? Pode. É a enfermeira e é o médico, que você nunca viu na vida. Você nunca viu na vida, talvez a última pessoa que vai ver você com vida. Olha que loucura. A gente nunca sabe o dia que vai partir. Então eu comecei a acreditar nisso no ponto de falar, sou eu e eu mesmo, vambora. Eu entendo a rede de apoio, eu entendo que Deus está comigo, eu entendo a família, mas agora o game é comigo. Eu tenho que assumir. Eu tenho que pegar a bronca e fazer acontecer. E foi onde eu tive forças para dar a volta por cima. Forte, hein? O testemunho do Rodrigão é forte. É histórias grandes, inícios pequenos e no meio disso... Grandes batalhas. Que isso, hein? Não, Rodrigão, é top demais e, de fato, esses insights que você está trazendo eu vivi coisas similares, cada um com a sua particularidade, mas eu perdi minha mãe na pandemia de câncer, eu nunca tinha tido ninguém da família doente e de fato, quando eu recebi essa notícia, era o auge da minha derrota nas escolas. Tinha fechado o Shopping Dom Pedro, estava fechando o Parque Prado, caminhava pelo Shopping Dom Pedro, te dava até uma aflição, porque na pandemia, aquele deserto naquele shopping que vive lotado, sem dinheiro, sem nada, e aí para vir a martelada final, descobrimos essa doença aí da minha mãe, que foi embora 3 meses depois. E só que quando você fala assim de espiritualidade, de fato... Toda hora vinha um versículo que era o Josué 1:9. Medina foi um reflexo na minha vida de ser uma pessoa de fé, uma mulher virtuosa. E toda hora. Tá gravado, hein, gente? Tá gravado. Se não curtiu, curte agora que vale o like. Merchan, moral. Elogiou. Não, mas falava porque nesse período, na palavra de Deus, que eu acho que é a única coisa que você tem para se apegar, entendeu? Exato. E se você acreditar mesmo ali, talvez seja a sua única opção. Eles entregar brincam seu que na coração. hora da morte todo ateu vira cristão, né? Vira cristão fervoroso. E a gente na hora da derrota tem que virar cristão mais ainda do que já é, né? Às vezes a gente se desvirtua um pouco, é normal, nós somos seres humanos falhos, né? Somos naquele de carne. momento foi o que te deu força. Sim. Mas e ter essa visão em algo que é invisível, que é na mensagem, porque quando você passa por isso, na minha vida foi assim, antes de passar por isso, eu sempre achava que eu tinha trabalhado da forma correta. Assim, eu sempre busquei honrar a vida de todos, trabalhar sempre de forma honesta, íntegra, mas eu vi que a visão que eu tinha do mundo era sempre nas coisas visíveis e materiais. Sim. Então, para mim era o quê? Era resultado. Que reverbera no financeiro, que reverbera no material. Você mostrar pro mundo. Sempre buscando. E depois que eu passei por essa fase, que foi o fundo do poço, foi quando eu vi que o que a gente tem de valor é o invisível. Que é essa mensagem de fé, você se apegar. E o que me impactou muito na nossa conversa que a gente teve aí semana passada ou retrasada, é que todos os valores que você trouxe, que a gente já está falando, você já está trazendo aqui, mas sobre a sua empresa, sobre a sua visão de futuro, a sua visão atual, a visão que você tem com a sua equipe, não era nada de material ou coisas visíveis como o foco principal. Sim. Tudo, você sempre pontuou isso como uma consequência, mas dessa visão invisível. Exato. Eu acho que quem busca dinheiro, ele acaba conseguindo. Mas só vai conseguir isso. Você conseguiu dinheiro. Tá legal pra você? Tá feliz? Então, a conta bancária tá cheia? Beleza, tá tudo bem. Só que quem busca construção, construir algo, que nem, vou abrir uma empresa, tá, mas qual que é o valor, o princípio, a missão, aquele velho papo que todo mundo fala. Só que todo mundo fala disso e não põe em prática. Sim. Aí que tá o X do negócio. É muito bonito você colocar no seu website princípios, valores da empresa.
Mas e você tá colocando em prática aquilo que tá escrito? Aí que dá uma mudada. Aquela frase bonita. O empresário que dá uma desvirtuada, ele vai pelo caminho do dinheiro. Eu li uma vez no livro do Abílio Diniz. Certo. Isso marcou minha vida até para eu começar a Avance, porque eu comecei a Avance, eu li isso antes de começar a Avance. Então eu fui com essa visão que eu falei, cara, se esse cara falou isso é porque é o certo. Ele falou assim, empresas que só visam lucro não deveriam existir. Empresas precisam gerar valor. Aí eu falei, pô, cara. Então, não é para não ir atrás do dinheiro, porque ele não falou isso. Sim. Mas faz sentido eu ter lucro e valor. Se eu só ter lucro, eu tô errado. Se eu só ter valor, também tô errado, porque eu não vou conseguir pagar minhas contas e nem das pessoas que trabalham comigo. E foi onde eu tipo, levei esse... Quase que um mantra para mim, assim. Eu falei, cara, qual o sentido de eu ter uma loja, de uma empresa que só tá visando lucro? Eu tenho que gerar valor. Foi onde eu comecei com a cultura de ter algo a mais sempre. Eu vi a concorrência, eu vi não sei o quê, vou ter um algo a mais. E as pessoas que, tipo, trabalham comigo, eu acredito muito em pessoas, né? Então, eu acredito em desenvolvimento das pessoas. Eu falei, cara, eles não têm que estar comigo por causa de salário. Faz sentido. Pô, por causa de grana, sabe? Ah, pô, então vou te dar 10 mil pra você trabalhar aqui, pra você ficar aqui do meu lado. Eles têm que estar comigo porque eles querem estar comigo. Por inspiração, por confiar, por aprender, por ensinar também. Ter um ambiente onde você possa fazer parte, né? Porque as empresas hoje chegam assim e falam assim, ó, tá aqui o meu manual. Trabalha aqui pra mim, você vai ganhar tanto, tá aqui o manual. E aí? Aí o cara fala, não, beleza, vou seguir o manual. Aí o cara vai dar uma melhoria na empresa, falar um negócio, não pode. É isso aqui, acabou. Aí o cara vai fazer outra coisa, ó, isso aqui também não pode. Não faz sentido. Uma hora cansa. Empresa é que nem relacionamento. A gente vive todos os dias e vai aprendendo, e vai mudando, e vai transformando. Então eu sempre acreditei nessa visão, de gerar valor para o mundo. Foi talvez a visão que você também, no momento de desespero, falou, cara, não é só o resultado, eu preciso fazer mais. Eu não preciso só mostrar que eu tenho grana, só mostrar que a minha escola tá bem. Sim. E aí é onde você começa a focar no valor. O valor que você representa, o valor que você é para as pessoas. Exatamente. Até algo que partiu da Medina aí, eu acho que eu nem sei como que nós não quebramos no auge dessas crises aí. Eu sei. Nós não quebramos porque foi a mão de Deus. Dando estratégia, direção, como conduzir as coisas. A resposta é Deus. Coloca Deus na frente e vai. A gente é instrumento. Você tem que ser sensível, ouvir a voz de Deus, fazer a coisa certa. Sim. Saber que não é só pelo dinheiro, mas a gente vive um mundo capitalista. Sem dinheiro você não vive, então você tem que ter o valor ali. Sim. Não ser desleal consigo mesmo, né, com a sua palavra, honrar ali os seus princípios e valores. Mas uma empresa tem que ter lucro, tem que ter resultado. E eu acho que quando as pessoas elas entendem a sua missão, elas compram essa ideia, elas vão gerar resultado para a tua empresa, porque elas também estão agregando valor para elas. Exato. Então, a missão da empresa é sempre transformar o outro. É o propósito. Por isso que é tanta dificuldade, tanto sofrimento. Então, quando você falou aqui, não, a gente tem que viver a derrota, tem que viver ali aquele momento. Porque, assim, a gente fala, vamos ser forte e corajoso. Mas quando que você tem que ser forte? Quando você está fraco. E aí a força dele se aperfeiçoa em você. Então aceitar que você é fraco, que você tá fraco é o que vai te fortalecer. Tem pessoas que não vivem nem a vitória. Exatamente. Tá sempre no mais. Ah, legal, beleza, vamos. Exatamente. Pô, vive a vitória também, né? Aproveita. Então, assim, uma coisa que eu vi que aconteceu com o Gustavo foi o seguinte, e a pandemia foi uma grande bênção por esse lado, porque a gente estava conseguindo resultados muito bons. E aí você cai na arrogância de achar que você está fazendo tudo na força do teu braço. Sim. Então a gente estava indo muito bem. Então eu falo que foi uma bênção porque o Senhor permitiu que nós descêssemos lá embaixo para a gente ver que era a grandeza dele o tempo todo ali nos suportando, nos segurando, permitindo que a gente avançasse. Ele tomou muita paulada. Eu falo que ele foi do herói ao vilão. Sim. Porque ele era o cara e tal, e naquele momento que ele estava fraco, que ele não conseguia ser força para os outros, essas pessoas, elas... foram força para ele. Então, assim, de alguma forma, eu acho que a pandemia
para nós foi muito bom. Hoje a gente vive um cenário melhor, graças a Deus. Mas foi exatamente isso. A gente estava indo muito, muito bem. Equipe, todo mundo muito bem. A gente gosta de ter esse momento de reconhecimento. Só que a gente teve um momento de fraqueza. Teve um passo maior do que a perna, que foi o momento do Dom Pedro. Não era o momento. E às vezes você quer ver a tua marca sendo exposta. Empresário que quer crescer, ele tem que correr o risco. Talvez a decisão foi errada, mas correu um risco. Então, assim, abraçou aquele projeto na ânsia de crescer e tal, e não era o momento, mas também com a permissão de Deus. Então, acho que tirar um ensinamento de tudo isso foi o que nos forjou. Então, hoje, com muito mais sabedoria e entendimento do que aconteceu, a gente está pronto para dar mais um passo. E assim, o que eu costumo falar, que talvez pode ser a mesma situação para vocês, é que o meu fracasso foi o meu maior sucesso. O meu fracasso foi o maior presente da minha vida. Exatamente. Deus não poderia ter feito nada melhor para mim do que ter jogado eu lá e falar, amigão, desce aqui, fica aqui pra você aprender, depois você vai subir de novo, e aí você também não comete os mesmos erros, né? Deus fala, não, ó, te mostrei o caminho, agora, amigão, você segue aí, deixa, né, as coisas bem equilibradas. Então, eu sempre falo que isso para mim, se não acontecesse na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje, eu não estaria onde eu estou hoje, nem aonde eu estou indo. O sucesso depende do fracasso. Para mim, é a minha visão. E pegando esse gancho aqui da espiritualidade, já que a gente entrou nisso, é válido dizer o seguinte: quando Jesus estava no deserto, foi o Espírito Santo que levou ele lá, para ser tentado pelo diabo. Então, o deserto que você tá é a oportunidade que você tem de florescer. Pega esse gancho. Esse eu gostei, hein? Você viu, Rodrigão? Esse eu gostei. Tem uma outra coisa que eu gosto de colocar sempre também para todo mundo, que é o ato de doação. Porque assim, muita gente às vezes é perdida no sentido de qual a minha missão aqui na Terra? Vocês já fizeram essa pergunta? Algumas vezes na vida? Sim, com certeza. Falar assim, puta, o que eu tô fazendo aqui, cara? Será que eu vim aqui para ser pai só, para ser mãe, será que eu vim aqui para ser empresário? E você fica naquela ânsia de não saber para que você veio. Isso acontece muito. Com o passar dos anos, eu descobri a minha missão. Eu descobri a minha missão vendo coisas que estavam acontecendo. Aí eu falei, cara, a minha missão aqui na Terra é desenvolver pessoas. É ajudar o máximo de pessoas que eu posso. Não que eu sou Deus, não, imagina. É porque eu acredito em levar o meu conhecimento para as pessoas. Porque a única coisa que vai morrer comigo é meu conhecimento. Aí como que eu vou ficar agora achando que, não vou falar para essa pessoa, não, eu vou ajudar ela, eu vou incentivar ela. Então eu tenho essa coisa enraizada em mim de incentivar pessoas. Fora isso tem a parte social, perante a sociedade. Tem então a parte humana, sua de ajudar, de estar ali, desenvolver, e tem a parte da sociedade. Que nós vivemos numa sociedade meio difícil, né? Sim, Muitos problemas, muita desigualdade. Foi onde, desde sempre, eu fui ensinado a doar. Seja material, seja tempo. E em 2020, também na pandemia, eu entrei num projeto que chama Projeto Maná. É um projeto, ele nasceu por uma amiga minha, a Ana, e a amiga dela. E esse projeto ajudava pessoas na rua, com marmita. Em 2021, a gente conheceu o João e começou a ajudar as comunidades. Começou a fazer eventos. E começou a ganhar força. E hoje eu sou um dos líderes do projeto, sou padrinho também dele. Então eu entendo que, às vezes, muita gente fala assim, mas eu não ganho bem, como é que eu vou ajudar alguém? Cara, se você doar um pouco do que você ganha, mas pouco mesmo, você já está ajudando. Se você ir numa ação social, se você ajudar alguém, às vezes do seu bairro, da sua rua, você está contribuindo. Entenda primeiro o que Deus quer de você. E vai lá e faz. E um dos meus sonhos é ter uma ONG de cachorros. Eu sou cachorreiro. Tiro cachorro de rua desde moleque. Desde quando eu tinha, 14 anos. E aí o meu sonho, um dos objetivos de vida, né, meu, é abrir a minha ONG, onde eu vou ter minha ONG dos cachorrinhos lá, e eu vou abrir ela quando eu tiver condições para bancar ela sem precisar de ajuda. Sim, Tenho isso na cabeça enraizado desde sempre. Então, assim, o conselho que eu posso dar é: pratique o ato da doação. Esse é o ato que Deus vai se alegrar com a sua vida. Forte, hein? Coração generoso, né? Menino bom, pô. Rodrigão,
E vamos entrar aqui agora também numa parte de business, né? Uhum. Hoje, vamos lá, você abriu aí um processo seletivo na sua empresa, está inaugurando loja nova, equipe crescendo. O que na sua visão é fundamental, assim, para você contratar? O que define na hora de você contratar ou não contratar uma pessoa? O que define é o desejo de aprender. É a primeira coisa que define. Eu vou fazer uma entrevista, o Henrique que está aqui sabe, fez algumas nesses últimos dias aí. E aí a gente entrevistava a pessoa tal. Primeiro tem pessoas que não sabem nem porque estão lá. Já começa aí. Segundo, tinha pessoas que estavam lá, mas ele queria... mas não sei o quê, mas e o horário, e o salário? Eu falo, cara, quero saber quem você é, você tem que saber quem eu sou. Isso aí é uma coisa depois. Claro que isso importa, a remuneração importa. Sim. Mas a pessoa já ia com a mentalidade de benefício, salário, horário de trabalho. Eu falei, essa pessoa não quer. Essa pessoa não vai desenvolver. Ela tá aqui para ter estabilidade. E quem quer ter estabilidade, tá tudo bem. Não para trabalhar comigo. Porque eu gosto de desenvolver. E aí eu sei que aquela pessoa eu não vou desenvolver ela. Porque ela não quer. Então é muito chato quando você quer desenvolver alguém e a pessoa não quer. Eu quero pessoas do meu lado que querem ser desenvolvidas. Que querem melhorar como ser humano, como profissional, como, tipo assim, em todas as áreas da vida. Seja espiritual, saúde. Eu também gosto muito da parte de saúde. Sempre me cuidei, faço dieta, pratico 4, 5 esportes ao mesmo tempo. Então eu acredito em pessoas que queiram ser desenvolvidas. Então não adianta vir com aquele currículo lá de Harvard, PhD, não sei no que. Cara, para mim isso nada interessa. Para trabalhar na minha empresa, eu quero pessoas que queiram ser desenvolvidas e desenvolver também junto ao time. Top. É o passo. Como que você analisa o perfil das gerações nesse momento de contratação? É muito fácil eu vir aqui e falar que a geração nova não quer nada com nada, que é o que todo mundo fala. Só que eu sou um cara que eu não vou pela massa. Não vou pela massa. Eu sempre vou pelo que eu tenho de visão. Porque é muito fácil, a geração Z não quer nada com nada e tal. Calma. A geração Z tem o jeito dela. Entenda o jeito dela. Entre no mundo deles. E aí sim você vai conseguir contratar uma pessoa para te ajudar. Aproxima a geração Z de você. E não afasta. O que mais tem hoje é cara... Eu tenho 35 anos, mas tem cara de 40, 45, 50. Esse moleque não quer nada com nada. Realmente, tem vários que não querem nada com nada. A gente sabe disso. A gente contrata gente sempre. Vocês devem contratar. Entre sai de gente também é uma coisa comum. Só que entenda um pouco a geração Z. O que você pensa? Eu penso isso. Pô, cara, acho que nessa função aqui você vai desempenhar bem. Vou colocar você aqui. Vamos fazer um teste? Vamos. Só que é claro, geração nova que queira aprender. Não a geração nova que chega aqui e fala, eu quero isso, eu quero aquilo. Pra mim não serve pra trabalhar, tá tudo bem. Vai pra outra empresa. Tá certo. E, Rodrigão, já continuando falando de pessoas, agora com a visão de cliente. Eu vi ali, acompanho o seu trabalho já há algum tempo, vejo os seus perfis nas mídias sociais. E o que o Inclusive, cliente... aproveitando já esse gancho, segue aí, Avance Motors, Avance Premium e Rodrigo Trevisan. São 3 empresas, hein? 3 empresas. Porque no final eu vou falar também que eu virei uma empresa também agora. Vai ser a cerejinha do bolo. Aí sim. Vamos falar de tudo. Vamos. Mas e a visão de cliente? Vamos lá, quero comprar um carro. Clientes, perfil diferente, histórias diferentes, cultura diferente. Às vezes um quer um carro por luxo, por status, pelo sonho. Outro quer o carro para ser um meio de... uma ferramenta, né? Cara, eu acho assim... Acho não, eu tenho certeza, né? Porque achar é muito... O empresário tem que entender o cliente, entender o perfil, entender as dores. É o primeiro passo. Se você abrir uma empresa e colocou a sua visão nela, só como consumidor ou como empresário, você já tomou a primeira decisão errada. A chance de você quebrar é enorme. Primeiro passo, vamos lá. Entende o que o seu cliente quer. As dores dele. Por que ele compraria de você? Por que você venderia? O que você venderia e como você venderia? A hora que você entende isso, você monta a sua estratégia. Eu, como vendedor de carros, né?
Maior dor de uma pessoa que compra carro. Fala aí, o que você acha? Chuta. Maior dor? É. Vai comprar um carro. Financiamento? Sei lá. Ser passado para trás. Ah, tá. Pode crer. Comprar um carro muito caro, comprar um carro ruim, que já pessoa foi não fazer o documento. Batido. Exato, sem laudo, enfim. Por que existe loja de carro? Por que as pessoas não se comunicam entre elas e fazem negócios particulares? Existe negócio particular, claro, mas a maioria não busca isso. Sim. Primeiro, pela facilidade. Segundo, confiança. E terceiro, qualidade. Porque você pensa só, pô, vou comprar um carro de um cara ali que eu nunca vi na vida. E se entrar um bloqueio nesse carro? E se entrar multa? Se entrar débito? E se esse cara passar a perna em mim no documento? Se ele me enganar? Esse e se... Fala o quê? Meu, eu vou lá na loja, vou comprar o carro lá. Eu sei que lá eu não vou ter dor de cabeça. Os caras estão lá. Eles existem. Mas... Sim, verdade. Entra o caráter também. Então, você tem que atuar nas dores, mas com a sua missão, seus valores e as estratégias em prática. Porque o que muito empresário faz, como eu falei anteriormente, coloca a missão, o valor, tananã, e não põe nada em prática. E eu acho isso um absurdo. Então eu, como empresário, quando eu criei a metodologia da Avance, eu perguntei por que eles comprariam de mim, como eu venderia, o que eu venderia, e fui linkando para falar, olha, nosso padrão de qualidade vai ser esse, nosso sistema vai ser esse, cada lugar vai ter um departamento para cuidar, vai ter o de pós-venda, vai ter o da documentação, vai ter o de vendas, vai ter tudo. Então, assim, a equipe tem que ser completa. Independente se você tem na sua empresa 1, 2 funcionários, saiba que cada funcionário tem a função dele. E se tem algum departamento que você precisa de gente e não está contratando, a chance de dar errado na sua empresa é muito grande. As pessoas têm medo, né, de contratar gente. E eu acho isso normal. Porque eu também tinha. Cagava de medo. Falava, contratar gente, mas nossa, folha... Cara, quando você começa a entender que você precisa de pessoas e vai indo, e vai indo, e vai indo, e o negócio vai tomando uma forma, aí você perde o medo. É onde você dá alguns passos a mais. Então, para vender, no meu ponto de vista, é esse. Entender o que o cliente precisa, entender as dores dele e ser o cara que vai resolver. Não ser um cara que está só ali para tomar o dinheiro dele. Se ele sentir isso... Empurrando um produto ali, né? Empurrar produto, forçar negociações. Eu não forço com nenhum cliente. Quer comprar? Tá aqui, vambora. Pô, não quer? Obrigado. Ensino meus vendedores a isso. Eu treino eles a... Não força. Tenta vender, usa, claro, os seus poderes de venda, né? Não truque, porque não existe truque. É mais assim, pô, seja um cara apresentável, fale o português claro, entenda as dores e as necessidades do cliente para fornecer o produto certo. Seja um bom F&I, que é o cara que faz financiamento. Faça toda essa parte. Dá essa estrutura para o cliente, depois você vende. O primeiro passo é esse. Aí sim. Já teve, assim, na sua loja, algum atendimento, assim, que você fez? Alguma história que você queira contar pra gente? Algum atendimento que você se surpreendeu, que você teve uma sacada ali? Olha, já aconteceu muita coisa. Dá pra gente ficar aqui até amanhã. Eu já vendi carro na funilaria. Tudo bagaçado. Pô, o cara tava lá... O carro tava pintando a lateral inteira. Imagina, o carro sem a tinta. O cara foi lá, olhou e comprou o carro na confiança. Já vendi carro e entreguei ele pela internet. Ó, vendi no Instagram, tal. Por quê? Hoje, o nosso Instagram, ele trabalha de uma forma onde a gente mostra a nossa rotina diariamente. E eu apareço muito. Então, também, ó, mais um conselho. Você que é empresário, você que é empreendedor, põe a cara. Mete a cara na sua rede social, na sua empresa. Porque isso gera credibilidade e confiança. As pessoas não colocam a cara. O cara me segue, ele fala assim, pô, cara, se esse cara tá todo dia ali aparecendo, ele não vai enganar eu, não é possível que ele vai passar a perna em mim. Então, Verdade. essa visão que eu tive também de vender muito online. Então, é bizarro assim, porque eu falo, cara, eu não sou um influencer, mas eu vendo 7 carros por mês no meu Instagram, passa de 500 mil às vezes. Sim, sim. Querendo ou não, eu tô vendendo meu produto. Sim. Pô, vender 500 mil por mês é muita coisa, entende? Pro Instagram que não é assim, Instagram muito famoso. Temos, acho que 27 mil seguidores. Não são comprados. Seguidores reais mesmo, tem a galera que engaja. Mas assim, essas ferramentas que eu... Essas histórias que eu falo, cara, como que eu ia imaginar 5 anos atrás um cara comprando um carro de 100 mil sem ver? É verdade. E acontece. Com frequência. Porque já construiu a credibilidade, né, Rodrigo? Sim, já construiu a credibilidade. Exato.
Medina, aqui tá sendo uma aula. E Rodrigão? Só uma pergunta. Pegando aí desse gancho de colocar o rosto na internet que você falou aqui. Você sempre foi esse cara mais aberto, facilidade com as câmeras? Ou você teve algum momento de bloqueio? É aí que tá uma coisa legal. Eu falei, inclusive, pra minha namorada isso no domingo. Eu falei assim, pô, você me acha desenrolado, tal. Pô, acho, tal. Eu falei, então, eu não era assim. Assim, eu era desenrolado, conversando aqui, numa roda de amigo. Mas, pô, pra falar numa câmera, todo mundo tem medo. Aponta a câmera lá. É o papo que a gente teve agora, antes de começar a gravação, que a gente falou assim, pô, tem tanta gente boa que tem um potencial, só que a hora que ela vê uma câmera, ela trava. E tá tudo bem, gente. Vai treinar. Tudo é treinável. A gente não nasceu sabendo vender, a gente treina. A gente não nasceu sendo gestor, a gente treina. Liderança, treinamos também, o tempo inteiro. Então, pô, tá com medo? Vai treinar, fala no espelho, grava em casa, pede pro marido, pra esposa gravar você, porque você tá num ambiente seguro, na sua casa, com a pessoa que você ama. Vai começando, dá os primeiros passos. E tem muita gente aí com um enorme potencial que tá parado. Tudo é treino, né, Rodrigão? Tudo é treino, full time treino. Eu confesso que até hoje eu sinto uns frios na barriga, confesso. Vou te falar uma coisa, não tem como não sentir. Porque os melhores palestrantes que eu já ouvi falar, assim, que já deram palestras, eles falam, todas as vezes que a gente vai dar uma palestra, sentimos um frio na barriga. Se você não sentir, cara, você morreu. Morreu por dentro, porque é normal acontecer isso. Rodrigão, até pegando esse gancho aí, já que a Medina pegou um, vou pegar outro. Eu ia fazer perguntas da empresa, já faço. Mas você começou essa sua jornada de desenvolvimento pessoal em 2016, quando passou por essa crise, que você compartilhou com a gente, que foi o período ali que você começou a ler livros, participar de cursos, eventos, eventos. Quem são os caras, assim, ó, que pra você trouxe o exemplo aí do livro do Abílio Diniz, que virou uma chave ali em você, de não ser uma empresa que só gere lucro, mas que gere valor na sociedade, né? Sim. Quem são os players, assim, que... Porque todos nós temos mentores, né? Sim. Pessoas que de alguma forma nos influenciou. Sim. Você começou pelo seu pai ali, quando você tinha 13, 14 anos. Primeiro contato, né? Primeiro contato. Mas e hoje, assim, quem são as pessoas que contribuíram para você percorrer a estrada aí de desenvolvimento que você... A primeira pessoa, claro, sempre é Jesus Cristo, né? A gente tem que sempre falar, pô... Vamos... É um mestre. É um mestre, né? Vamos entender como é que esse cara fez tudo isso, as lições. Então, a primeira coisa é lá. Mas é claro que Jesus Cristo, ele não tá ali pra gente, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. Você pede, você ora, se conecta. Mas você precisa, sim, ter pessoas ao seu redor para te ajudar, para te alavancar. Primeiramente, os meus primeiros passos foram com o meu pai, com as pessoas ali próximas. Depois, com os livros. Aí, nos livros... São palavras escritas, né? A gente não tá ali com a pessoa. O meu primeiro passo com um mentor foi com o Antônio Queiroz, que hoje ele é meu amigo e tá no mesmo ramo que eu. Por quê? Ele era mentor do Mastermind. Certo. O Mastermind Lins, que é o que você tá fazendo agora, eu fiz em 2019. Certo. Fui apoiador dele algumas vezes. Então, o meu primeiro contato com uma pessoa me treinando mesmo ali foi com ele. Depois eu tive contato com outras pessoas. E, claro, ouvindo também alguns podcasts, Caio Carneiro, Joel J, Flávio Augusto, são caras que eu admiro muito. Dentre outros, Thiago Brunet, cara, são top. E aí eu comecei a entender uma dinâmica. Cara, você precisa ter mentores nível alto, cara que tá lá em cima, cara que talvez a gente nunca alcance, bilionários, enfim... Ouvir muito eles, entender as histórias de vida, mas você precisa muito ter mentores próximos. Pessoas que estão ali, que dá pra você fazer uma ligação. Sim. Como a gente que tem uma pegada parecida, de chegar e ligar um pro outro e falar, cara, pô, tô passando isso aqui na minha empresa, o que você acha? O que você faria no meu lugar? O empresário e o empreendedor são muito solitários, né? A gente brinca que, pô, a gente passa às vezes a noite em claro aí, pensando. Às vezes tem um apoio do cônjuge, mas às vezes o cônjuge também tá com os problemas dele, então não dá pra você ficar também toda hora se apoiando.
E a gente tem um negócio, às vezes, de ego, de não se conectar um com o outro, né? De falar, não vou falar minha fraqueza pra esse cara. E aí, cara? Você não vai contar pra ele, mas o que vai adiantar na sua vida? Todo mundo é fraco. Todo mundo tem fraqueza. Sim. Então vai lá e se abre com o cara mesmo. O cara pode te dar um conselho, pode te dar uma expressão que ele te colocar ali. Quantas palestras vocês já não foram? Que uma frase você fala assim... Sim. Cara, como que eu não pensei nisso ainda? E a mesma coisa com pessoas próximas. Então, eu enxergo hoje que mentor, existem os caras nível alto, a gente tem que ouvir, seguir nas palestras, nos cursos, mas a gente tem que ter contato com a galera que está próxima. E aí é individual. Segue um, de repente, para o marketing, segue um para o seu desenvolvimento, segue um para o estilo de vida, muito importante o lifestyle, Sim. até porque sem saúde, né? A gente nada não consegue funciona. fazer nada. E eu acredito nisso. Hoje eu tenho pessoas do meu lado, próximas, aí que se eu precisar, ó, putz, tô triste aqui com o negócio, vou ligar para esse cara. Em áreas diferentes, várias áreas da vida. Exato. Tá? E terapia. Gente, façam terapia. Não tenham medo. Não é coisa de louco. É coisa de quem se preocupa com isso aqui, que gosta de organizar as ideias e colocar tudo no lugar. Aí sim. Rodrigão, não, o que você trouxe aqui é algo muito importante. Por exemplo, ó, Flávio Augusto, vou até usar ele, o Thiago Brunet, Joel J e Caio Carneiro foram formados pelo Flávio, que são referências também. Mas se a gente for pegar aí 10 anos atrás, o acesso ao conteúdo desses caras era quase impossível. A não ser pelos livros, mas assim, ou em algum evento... Tinha um negócio no YouTube, eu lembro que eu tava treinando na Smart, na época, em 2018, tinha esse conteúdo já, chamava Meu Dia D. Não sei se você chegou já a ver isso. Eram histórias de empresários mostrando o dia da transformação deles. E aí tinham vários lá. Teve do Jorge Paulo Lemann, teve do Flávio, teve vários. E, cara, aquilo inspirava tanto. E na época não tinha muito podcast, não tinha tanto acesso à internet assim, né? Era uma coisa mais difícil. E eu lembro que isso daí me inspirava bastante. Eu ficava na esteira lá. E detalhe, tá? Muita gente vai perguntar, pô, mas eu não tenho tempo. Trabalho pra caramba. Tenho filho. Tem não sei o quê, tem que fazer. Eu entendo. Todo mundo tem seus compromissos. Mas a pessoa, na hora do trânsito da casa dele, põe na rádio, fica escutando porcaria de música, às vezes que não vai agregar em nada, não põe um podcast. No tempo que ela tá num consultório, esperando um médico, Instagram, rolando. Não tá aqui num audiobook, não tá, às vezes, vendo um conteúdo de qualidade. Então é muito fácil falar que não tem tempo. Não tenho tempo para me cuidar. Será que não tem? Ou será que não quer? Será que não quer acordar uma horinha antes? Será que não quer se programar? Muita gente fala, não tenho tempo de fazer dieta. Eu entendo. É maçante. Mas será que você que não se programou, não deixou tudo balinha? Ou será que você também tá dando relaxo com isso? Então, é essa visão que eu tenho. Eu acho que todo mundo tem tempo. Entendo que nem todo mundo tem as 24 horas, as mesmas 24 horas, tá? Então, isso eu quero deixar claro. Tem gente que tem que acordar às 5 da manhã, pegar um ônibus, chega na casa dele 10 da noite. Entendo isso. Mas as pessoas, às vezes, não têm planejamento. E é isso que impedem elas de desenvolver. Planejamento. Até porque os exemplos que você trouxe aqui, das tecnologias que existem hoje, com certeza, se ela tiver como prioridade, ela consegue ficar 2 horas no trânsito, mas 2 horas ouvindo um conteúdo de qualidade. Exatamente. Até você falando isso, eu lembrei de um vídeo que é antigo, hein? Infelizmente ele falou isso quando ganhou do José Aldo, o Conor McGregor. O que acontece? Naquela época lá ele estava no auge ali, né? Tava despontando ali, ganhando os títulos do UFC. E aí eu lembro, até a entrevista é em inglês, óbvio, o cara não fala português, mas perguntaram para ele, cara, você tem tanto tempo que você treina e você tá despontando nos últimos anos. Qual que foi a virada de chave? Mais ou menos assim. Ele respondeu, antes eu era o primeiro sabotador. Porque eu falava que eu ia treinar a tal horário, chegava naquele horário eu não ia treinar. Começava meia hora depois. Eu tinha que levantar a tal horário, nunca levantava no horário que eu programava para mim mesmo. Tinha que dormir tal horário, nunca ia dormir no horário que eu combinava. Não seguiu o planejamento nenhum. Não seguiu o planejamento. Então, sem perceber,
essas pequenas sabotagens se tornou a maior derrota que ele tinha na vida. E quando ele começou a se autodisciplinar em relação a isso, foi quando ele começou a ter esse reconhecimento, o dia do reconhecimento, né? Eu, assim, acredito muito, passo para minha equipe isso, em disciplina. Disciplina, essa é a palavra. Cara, eu não sou o cara mais disciplinado do mundo. Eu tenho minhas falhas, tem semana que eu não tô legal para acordar cedo, semana que eu não consigo fazer todos os meus treinos. Mas, assim, eu tenho aquela mentalidade de, pô, dei mancada, eu vou compensar aqui, então. Tem, assim, uma semana que você não treinou, você falhou na segunda, na terça, na quarta, eu vou na quinta, eu vou na sexta, eu vou no sábado, eu vou no domingo. Por que não? Porque chegou o final de semana, então vou começar segunda. Eu não sou o cara de segunda, próxima semana, mês que vem, ano que vem. Cara, vamos começar uma dieta na sexta, vamos começar um esporte no sábado, vamos começar a ler domingo. Não importa, começa, vai lá e faz. E aí eu entendo que as pessoas não se desenvolvem, às vezes, por não ter esse planejamento e essa disciplina. Tem que ter o planejamento e a disciplina, mas a disciplina em primeiro lugar, né? Não tem como. Como é que você vai ver? Se você não vence o despertador, que é o primeiro obstáculo da sua vida, você vai vencer o quê? Já começa o dia... tomando um nocaute. E aí, Medina? Rodrigão é o cara, hein? Não, o Trevisan, ele deu uma aula aqui. Deu uma aula. Trevisan, você fala muito sobre a boa leitura, você... tem esse jeito até acadêmico, né? De ensinar, jeito de professor, bom. Assim. Você também é professor, essa é boa. Você pensa em escrever um livro, algo assim? Olha, inclusive esse cara me inspirou a isso, porque na época que ele escreveu o primeiro livro dele, a gente não tava com muito mais contato, né? Tipo de rotinas. Eu falei, caraca, cara, o Gustavão escreveu um livro, que legal. Sabe quando você fica feliz? Você fala, pô, um cara que eu... tipo, conversava sobre tudo, o cara escreveu um livro, pô, que legal. Mas assim, eu falei, beleza, né? Um dia, né? Pode... Mas não fiquei pensando nisso. Até que, quando eu comecei a partir mais para a parte acadêmica, de ensino, assim, dentro, assim, interno, na minha empresa, com amigos, eu já cogitei essa ideia na minha cabeça, de colocar algumas coisas em prática, e os meninos, eles até brincam, né? Quando eu falo alguma coisa, o Henrique fala assim, tá anotado. Tá anotado isso daqui. Mas assim, pô, são coisas do dia a dia que sai assim um insight do nada. E eu vou lá e falo, e faz sentido. O cara fala, pô, não pensei nisso daí. Verdade. Dá pra fazer assim. Então, pode ser que seja um projeto futuro. O que eu queria contar também, que é a novidade, é que depois de muita insistência de pessoas, tá? Era um desejo meu, mas que eu falei, talvez não é pra mim ou não é meu momento, que era de dar mentoria. Mentoria dentro do meu business, ou até mesmo outro tipo de business, mas usando as mesmas ferramentas. Liderança, gestão, vendas, organização em vendas, que isso é muito importante, que as pessoas não entendem que vendas não é só número. Vendas é organização também. A metodologia. Metodologia ali, processo, tudo. E as pessoas ainda não pegaram muito esse time das vendas. E aí muita gente falando, cara, vai lá, pô, faz alguma coisa, pô, não sei o quê, cara do mesmo ramo me chamando, não sei o quê. Aí eu falei, poxa, cara, eu vou ter que começar a ir pra esse caminho agora. E aí eu tô com essas ideias na cabeça, né, mudando um pouco o meu perfil do meu Instagram para um perfil mais voltado com conteúdo, não só a vida pessoal, sabe? Já ficou um negócio meio que eu falei, ou eu vou agora ou não dá. Vambora. Assim, só trabalhando com as possibilidades, essa mentoria seria online ou presencial? Ou você pretende fazer dos híbridos, assim? Olha, eu ainda não defini nada, tá? Tá todo muito cru o negócio, mas a princípio online, até pelo meu tempo, porque eu tenho 2 empresas para cuidar, uma equipe grande, então eu não posso também me ausentar o tempo inteiro. Essa mentoria seria tipo um algo a mais. Sim. Um tempo meu que eu vou me dedicar para isso, para as pessoas mentoradas, mas que eu também não vou sangrar o meu negócio. Sim. Eu não posso sair totalmente dele. Posso tirar ali uns momentos, mas sair totalmente é impossível. Então, possivelmente, aí uma mentoria de uns 2, 3 meses online. Certo, Rodrigão. Vambora, vamos ver. Vai pra cima, projeto, né, Rodrigão? Não, quem sabe eu tô escrevendo um livro aí também que nem você, ó. Vamos ver.
Não, você tem que escrever aí para compartilhar, ó, todo o conteúdo, de verdade mesmo, que você trouxe aqui para quem já é empreendedor e está na estrada, para quem quer empreender e às vezes fica... Vou até fazer uma pergunta para você, fica em cima do muro por receio, focando muito no risco, igual o risco ali que a escolha que você teve, você poderia não comprar nenhum estoque lá em 2020, você assumiu o risco e no mês seguinte vendeu tudo. Qual que é o conselho, né? Qual que seria a mensagem que você daria para uma pessoa que quer empreender, que ainda não empreendeu, mas que já tem experiência em alguma profissão, mas ela fica com medo de sair desse CLT, apesar que você já nasceu empreendendo, né? Desde os 13 anos ali já tinha essa mentalidade. Tem uma coisa que é a base de tudo. Fala ali pra câmera? Fala ali, faz virar corte. A base de tudo é você se desenvolver para depois desenvolver algo. Então você que quer empreender, você que tem esse sonho, mas tem medo, se prepara. Porque como um lutador se prepara para uma luta, como um maratonista se prepara para uma maratona, você tem que se preparar para o mundo externo, se preparar para suas ideias serem colocadas em prática. Então, se desenvolva, treine, faça cursos, melhore suas habilidades, se atraia de ambientes, se cerque de ambientes que sejam positivos para você e para os seus objetivos. Afaste vícios ruins, afaste ambientes ruins e se torne uma pessoa com habilidades. Se torne uma pessoa interessante, que você vai conseguir. Forte, hein? É isso. E, Rodrigão, uma penúltima aqui, hein? Manda. Agora, hoje, que honra, hein, Medina? Ele tirou um tempinho. Hein? Hoje você aprendeu. Hoje eu tô tendo aula, tem que explorar aqui, ó. Já tô tendo a mentoria. Galera. A primeira mentoria foi nossa. Abraça essa mentoria aí. Eu conheço a estrada aqui do Rodrigo e de verdade mesmo. Super recomendo, porque tudo isso aqui que ele tá falando, por mais que ele trouxe muito conteúdo bonito, frases bonitas de reflexão, eu sei que ele vive tudo isso na prática. Não é empreendedor de palco, não. É empreendedor de que tá na luta mesmo ali, enfrentando os desafios de frente, principalmente as partes das derrotas, mas as derrotas nunca foram maiores do que os sonhos, os objetivos, do que a visão de futuro. Rodrigão, hoje você nos deu a honra de abrir um tempinho para estar vindo aqui no dia da inauguração da sua loja, pô. Então é uma honra. O negócio tá... Hoje é um dia especial, pô. Não é qualquer dia, entendeu? O negócio tá frenético lá. Mas eu gostaria que você... Qual que é? Essa sua loja que está inaugurando hoje, a Avancer Premium. Avance Premium. Premium. Olha, que bonito, hein? Não, você está trazendo um conceito diferente no mercado de veículos e tal. O que seria esse conceito? Para o cliente perceber. Vamos lá. O princípio da Avance Motors, que é a nossa empresa inicial, basicamente é o mesmo. De vender carros com qualidade, segurança, confiança, fornecer uma estrutura. Não só vender carro, mas também ser uma consultoria. Porque às vezes você não quer comprar um carro, mas você quer tirar dúvida. E a gente tem essa pegada. Por exemplo, a gente tem um Instagram onde a gente abre caixa de perguntas e lá responde tudo. E eu falo, se eu tiver que falar mal do carro, eu falo, ó, isso aqui nesse carro é ruim, naquele outro é melhor, e assim vai. Mas na Premium, além de ter essa consultoria, além de ter a confiança, além de ter a qualidade, além de tudo, a gente tem que ter uma dinâmica de trabalho um pouco diferente e a qualidade dos carros também tem que ser superior. Por quê? Porque senão não diferencia de nada. Então, a pegada da Premium é trazer carros de qualidade com um valor normal. Por exemplo, as pessoas confundem. O que é carro Premium para você? Aí a pessoa fala, carro de 300 mil, um Porsche, um Mustang, uma X7, uma X6. Eu falo, gente, carro Premium é carro de qualidade. Carro Premium é um carro que tem revisões na concessionária. É um carro que tem o laudo cautelar 100% aprovado, tá calçado de pneu certinho, não tem detalhes. Isso é um carro Premium. Pode ser um carro de 80, pode ser um carro de 100. Como tem carro de 300 que já não é mais Premium. Que o cara cacetou o carro, não fez revisão na concessionária, carro tudo bagunçado, não é mais Premium. Então existe uma diferença entre carro Premium e carro normal. E eu quero levar essa pegada
desmistificar esse negócio de valor, de preço e valor, e colocar valor de qualidade. A intenção é essa, colocar valor de qualidade. Top. E Rodrigão, pega essa dica aqui, hein, galera. E qual que é a sua visão de futuro agora, os próximos passos? Como já falou da mentoria, mas agora como empresário ali. Cara, o que toca ele tá no seu fazendo as coração? perguntas aí, ó, não tem nada combinado. Não tem nada. Eu falei, vambora, ele falou, vambora também. A minha visão do quê? De mundo, de empresas, minha visão, tipo, pessoal. Rodrigão, pessoal, assim, o que você quer para os próximos 2 anos aí na Cara, sua vida? Eu acho o seguinte, muita gente tem medo de muita coisa. E eu compreendo, eu entendo, porque eu também tenho. Só que eu já passei algumas crises. E isso me fez, assim, me forjou a ser mais forte. Hoje eu não tenho mais medo de reforma tributária, medo de reforma trabalhista, medo de troca de governo. Vambora! A gente se adapta. O ser humano, ele é muito adaptável, ele vai se moldando no ambiente, no desafio. Então, eu tinha muito esse negócio de ficar, você entra nos grupos, às vezes, aqui, os caras lá, olha aqui, aconteceu tal coisa. Eu falo, gente, vai acontecer isso aí sempre. Desde que o mundo é mundo, tem notícia ruim, notícia boa, e assim vai. Então, a minha visão é que, às vezes, tem pessoas que têm medo de desenvolver, de aumentar a empresa, contratar gente, montar departamento novo. Perde esse medo. Começa a progredir. E, cara, sobre o mundo, primeira coisa, acredita nessa parte espiritual, coloca ela em prática, acredita em Deus, acredita em propósito, em valores. Eu não sei qual é o de cada um, mas vai na fé nesses valores, porque o final não é só empresa, não é só número, não é só desenvolver pessoas, tem muita coisa ao redor disso. Então, ache seu valor, ache a sua missão e siga. Siga nesse caminho. E se sair um pouquinho do caminho, não tem problema. Volta. Não desiste. Continua na pegada. E aí, Medina? Anotou? Tá anotado. Você pegou o caderninho? Tá aqui, ó. Rodrigão, de verdade, meu irmão. Uma grande honra te receber aqui. A honra é minha. Pô, esse podcast aqui eu tenho certeza aí, ó, que vai edificar a vida das pessoas que vão assistir. Trouxe muitos insights, não só de empreendedorismo, mas de vida, de propósito, de visão de futuro, de fé. E é sobre isso, né? A gente fala que desde quando nós iniciamos, eu e a Medina aqui com essa ideia do podcast, foi até uma ideia que nasceu de uma forma meio que despretensiosa, até como um hobby mesmo, entendeu? Sim. De trocar uma ideia aí com a galera. E, de verdade, todas as pessoas aí, ou 99% das pessoas que vieram aqui, são pessoas que a gente conhece a estrada e os altos e baixos que ela enfrentou na vida, algumas mais próximas, outras um pouquinho mais distante. E ouvir essas histórias acabou nos edificando muito, nos inspirando, nos motivando, porque são histórias reais. Inclusive, são pessoas alcançáveis, né? Pessoas porque a gente às vezes escuta alcançáveis. alguém que tá lá em cima, falar, mas a história dele, mas o cara tá lá em cima e tal. Mas Sim. Às vezes é muito legal você se conectar com pessoas ali, iguais. A pessoa fala assim, consigo fazer o que ela fez, Exato. Consigo fazer o que ele fez. Isso é muito legal. Porque fica mais próximo da realidade, né? Isso. Então, acho que é o que você falou sobre os mentores. É importante você visar lá. Eu, por exemplo, Flávio Augusto, gente, ó, se você ver. Mas é legal você ter pessoas como o Trevisan, o Gustavo, pessoas que estão na mesma direção que você. E aí, Sim. no caminho, você vai achar um que tá mais à frente, outro que tá mais atrás. Ontem eu postei uma história, inclusive, disso, que agora saiu uma notícia que as pessoas estão deixando de seguir pessoas, às vezes, muito supérfluas ou que postam vidas inalcançáveis. E estão seguindo pessoas mais próximas. Eu postei sobre isso, inclusive, ontem. Por quê? Tem pessoas que falam assim, não, porque você tem que fazer... Porque a sua manhã tem que se dedicar a isso, aquilo. Tem vezes que você acorda atrasado. Sim. Você não vai trabalhar? Como que você não vai trabalhar? Tem compromisso. E aí essas pessoas estão começando a pegar um pouco de bronca, né? Estão parando, deixando essas pessoas de lado e seguindo pessoas comuns como a gente, que tem estilos de vida, lifestyle, que possam ser inspiradores.
Exatamente. E aí você até falou, eu não sou um grande influenciador, mas você já é um influenciador, porque você já muda o dia de alguém. Então, assim, hoje você trouxe um rapaz aqui da sua equipe. Para ele, você tá mudando o dia dele. Você tá trazendo conhecimento para ele e é algo que, assim, é o discípulo, né? Que vive a realidade ali do mestre. Então, acho que isso já contribui. Se você mudar o dia de uma pessoa, você somar para alguém, a sua missão já tá... Fez uma história, alguém se impactou, ponto. Missão tá concluída. Ponto positivo. Então, acho que é importante os empreendedores, a galera que já vive essa realidade, que já teve uma vida transformada, sua vida já foi transformada, você trazer esse conteúdo, porque vai ter alguém que talvez seja o Rodrigo lá atrás. Que e não ter medo, às vezes, de falar, não vou ter audiência no que eu tô fazendo aqui, nossa, eu nunca gravei nada, vou postar um negócio lá, caramba, vão me julgar. Esquece isso daí. Inclusive, eu comentava sobre isso, eu tava falando com o Samuel, porque o Samuel, né, Samuquinha, me cobra de postar o conteúdo e tal. A gente entende a necessidade de fazer isso e às vezes você se trava. E eu comecei a pôr um conteúdo lá e veio um patrocínio, né? E eu falo, nossa, mas eu fiz poucos vídeos e a pessoa realmente se conectou, falou, não, acredito. Gostei disso daí. Gostei e gerou resultado para a pessoa. Então, às vezes a gente fala, poxa, é uma conta pequena. Imagina se não tivesse feito, né? Exatamente. Mas que acessa pessoas e que vai tocar a pessoa certa. A mensagem vai chegar para quem tem que chegar. Quantas pessoas que não estão nesse exato momento ou assistindo a gente, ou em casa pensando em algum lugar e falando, não sei se eu devo, não sei se eu posso. E nesse sentido de permissão, que ela não se permite, ela enterra sonho, ela enterra conhecimento, ela enterra desenvolvimento e não sai do lugar. Exatamente. Acontece muito. Exatamente. Então gravem aí, galera. Mete a cara, grava, mostra sua história pro mundo, vambora. Esquece like, esquece audiência, isso daí não importa. O que importa é você mostrar a sua história pro mundo. É isso aí. E o resultado sempre vem, né, Gu? O resultado sempre vem. Sempre. A semente... Não importa o tempo, mas vem. Vem. E, Rodrigão, para finalizar, você trouxe vários insights. Mas a gente sempre pede para todo convidado deixar aquela mensagem final ali para quem está nos assistindo. Essa mensagem que está no seu coração agora aí, ó. Olhando no olho ali, entendeu? Aquela que vai dar o olhar 43. Rapaz, eu não preparei essa mensagem. O Henricão vai dar até o zoom agora. Aqui, ó. Eu não preparei essa mensagem. Mas, vamos lá. Seja melhor a cada dia. E o dia que você não conseguir ser melhor, aprenda com os seus erros. No dia seguinte, você vai conseguir ser melhor. Não desanima, não desista. Entenda que o mundo precisa de você e você tem valor. Aí sim. Galera, chegou até aqui? Curte, comenta, compartilha, segue as redes sociais do Rodrigo, da loja. Parabéns pela inauguração. Obrigado. É isso aí, galera. Vamos junto. Galera, também escuta lá no Spotify, hein? Não dá pra assistir? Vai acompanhando aí pelo Spotify que a gente também tá lá. No trânsito. No trânsito. Rodrigão, obrigado, viu? Meu irmão, Valeu. que honra, hein? Valeu, galera. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!